Bem-vindo ao Quartel-General da Fé. Deixe seu pedido de oração nos comentários e junte-se ao exército de intercessores. Uma palavra pode mudar tudo. Você está pronto? Vamos lá. Livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, está escrito o seguinte: E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Amém, igreja? Há uma situação futura onde Deus vai mandar uma praga violenta que vai exterminar 1/3 dos homens da terra, para ver se desperta o arrependimento no remanescente, nos outros 2/3, mas também no futuro os homens não se arrependerão, e isso já está profetizado. Por isso eu vou reler o versículo 20 que nós lemos. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Agora eu leio, e toda a paz e vida aqui da Vila da Penha, sede do Rio de Janeiro, repita em seguida, vamos lá. E os outros homens, bem alto, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram, não se arrependeram, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Você crê nesta palavra? Nós somos dados a conhecer algumas coisas futuras que estão para acontecer, numa graciosidade de Deus para com os seus servos. E quando a gente constata que mesmo no futuro as pessoas não vão se arrepender disso, nós ficamos pensando: por que Deus já não acaba com tudo então? Já sabendo disso, você vai descobrir por quê. Você crê na palavra de Deus? Quantos creem? Então vamos dar a melhor salva de palmas para essa palavra. Mas vamos dar uma grande salva de palmas, a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para o Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, vai glorificando por tua conta agora. Você e Deus, vai dando glória. Vai tirando este glória do fundo do teu ventre. Isso. Você que está ouvindo pela rádio, onde quer que você esteja, abra a tua boca e dê glória a Deus. Você que está dirigindo, glorifique. Vamos glorificar o Deus Todo-Poderoso agora. Todo o Brasil glorificando a Deus agora. Vamos fazer esse louvor chegar até o trono de Deus. Vamos fazer o céu se abrir para receber esse louvor, e pela mesma abertura Deus derramar a sua bênção, a sua graça, a sua virtude. Pai querido, recebe o louvor deste povo agora. Não só a paz e vida na Vila da Penha, mas todo o Brasil te glorifica agora. E onde estiver uma só pessoa te glorificando, Senhor, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai bendito, este povo quer ouvir a tua voz, este povo quer ouvir o Senhor falar.
Não decepcione esse povo agora. Vem com teu Espírito, tome o lugar do pregador. O pregador não precisa aparecer. Aparece o Senhor agora. Tome a boca do pregador e fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Quem não tiver lugar e for ficar de pé, não reclame não, porque eu também vou ficar de pé. Aí você se consola olhando para mim. Eu nunca sento no culto, nunca sento. Veja só, o arrependimento é uma constatação que a pessoa mesma faz de algo que praticou errado e que ela gostaria de voltar atrás. Quando a pessoa constata, quando a pessoa cai em si e percebe que fez uma coisa errada e aquilo a atormenta, ela sente o arrependimento. A nossa consciência sublime, extremamente sofisticada, complexa, foi desenvolvida por Deus para que nós pudéssemos ter valores morais, independente de religião. Então a própria consciência humana, muitas e muitas vezes, mostra para o ser humano que aquilo que ele fez ou está fazendo é errado. E a própria consciência trata de convencer a pessoa a se arrepender daquilo, porque as coisas erradas são rejeitadas pela consciência que está dentro de cada ser humano. Eu quero que você veja comigo aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, no versículo 16, que está escrito assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então as pessoas precisam de uma tranquilidade na consciência, porque a pessoa pode fugir de tudo e de todos, pode até não ser apanhada, pode até não ser descoberta, mas a sua consciência está ali. E a pessoa tem que ter paz com a sua própria consciência. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 15, nós lemos o seguinte: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A nossa consciência tanto pode nos acusar como nos defender. Mas quando a consciência acusa, geralmente ela tenta convencer a pessoa a se arrepender. Alguém pode chegar ao arrependimento pela sua própria consciência, por aqueles valores morais, éticos que Deus colocou dentro da pessoa humana. Mas há pessoas que precisam ser despertadas por outras. Parece que a consciência está adormecida, ela não percebe que aquilo é errado, então tem que vir alguém que mostre para a pessoa, que desperte a sua consciência. O Senhor Jesus falou disso no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, vamos ver o versículo 15. Jesus disse: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, às vezes, nós precisamos de alguém que nos desperte,
que nos mostre que aquilo está errado. Alguém que converse conosco e desperte a nossa consciência adormecida. E assim, a pessoa pode chegar ao arrependimento porque ouviu uma repreensão de alguém que conversou com ela e a sua consciência foi despertada e a pessoa fica pensando naquilo, aí resolve mudar. Ela se arrepende, ela quer voltar atrás porque alguém de fora lhe mostrou que aquilo não estava certo. E ela pode chegar ao arrependimento. Além da consciência e dos bons amigos que procuram nos despertar, Jesus ainda acrescentou o Espírito Santo para que conversasse com o ser humano, para convencer o ser humano daquilo que está errado. Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 8, Jesus disse: e quando o Espírito Santo vier, e ele já veio, amém, igreja? Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Às vezes a pessoa não ouviu a consciência, não ouviu a repreensão de ninguém de fora, mas no seu interior o Espírito Santo trabalhou e convenceu aquela pessoa do pecado, da justiça, do juízo, e por ação do Espírito Santo ela se arrepende. Veja, o arrependimento é tão importante que o Espírito Santo trabalha para mostrar para a pessoa o pecado, para mostrar o que está errado, para que ela se convença daquilo. E a pessoa, quando é convencida pelo Espírito Santo, fatalmente chega ao arrependimento. E a pessoa também é levada ao arrependimento através da palavra de Deus, ouvindo, como você está ouvindo agora, às vezes ligando o rádio, às vezes ligando a TV, às vezes ouvindo a palavra, passando por uma praça. Vamos ver na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Olha o que está escrito: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, nós temos esses 4 elementos trabalhando para o arrependimento da pessoa. E Deus, muitas e muitas vezes, age com juízo para despertar a pessoa, para que ela se arrependa. Isso às vezes funciona, às vezes não. Na leitura inicial que nós fizemos, 1/3 dos homens morreram com as pragas, mas os outros 2/3 que restaram não se arrependeram. Mas quando a pessoa é de Deus, e Deus dá um puxãozinho de orelha nela, a pessoa se arrepende. Veja comigo Apocalipse, capítulo 3, no versículo 19. Deus fala assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus ama a pessoa e às vezes puxa o tapete para a pessoa, naquela crise, naquela queda, ser despertada. Eu me lembro que uma vez eu estava indo para Aquidauana junto com um empresário, e a gente estava na estrada, e ele estava indo com o carro dele, e ele me contou que uma vez ele estava na estrada, sozinho, e de repente pedradas começaram a bater no seu carro, pedradas vindas do nada. E ele me contou que sentiu que aquilo era um alerta de Deus, uma repreensão de Deus, para que ele corrigisse o que estava fazendo de errado, e ele corrigiu. Às vezes Deus cria uma situação na vida da pessoa para ela parar para pensar. Geralmente Deus faz isso com desviados. Essa é a razão porque nenhum desviado consegue ser feliz, porque
Deus ama o desviado e quer trazê-lo de volta. Jamais um desviado, uma desviada será bem-sucedido, bem-sucedida, porque se assim fosse, esta pessoa se esqueceria de Deus. Mas por amor, Deus dizendo: eu repreendo e castigo aqueles que amo, se pois zeloso e arrepende-te. Então Deus pesa a mão mesmo para o desviado acordar, deixa a pessoa ir para o fundo do poço, e a pessoa está sendo encurralada por Deus, está sendo cercada por Deus, porque Deus, por amor, quer provocar nesta pessoa o arrependimento. E quando a pessoa se arrepende, ela tem vários benefícios. Eu vou ler alguns aqui para você, como por exemplo, a pessoa receber o Espírito de Deus e ainda abrir o entendimento para a compreensão da palavra. Vamos no livro de Provérbios agora, para você ver o benefício da pessoa que se arrepende, que ouve, seja a consciência, seja um amigo, seja o Espírito Santo, seja a palavra de Deus, seja o puxão de orelha que Deus dá. Olha o que Deus acrescenta para a pessoa que se arrepende, que se converte. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23. Está escrito assim, Deus falando, hein? Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Quantos aqui querem o Espírito de Deus? Quantos aqui querem compreender a palavra de uma maneira assim tremenda? Deus promete isso através da conversão, através do arrependimento. Algo que a pessoa não tinha antes, que é o Espírito de Deus, nem tampouco o entendimento para compreender a palavra, ela recebe através de ouvir, de atender a repreensão, se arrepender, se converter. Aqui mesmo em Provérbios, no capítulo 12, vamos ler também, versículos 1 e 2, está escrito assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. Então Deus repreende até a pobreza da pessoa. Deus repreende o insucesso da pessoa que ouve a repreensão e atende a sua palavra. Mas quando a pessoa resiste e não quer se arrepender, a única coisa que a espera é a morte. Não tem jeito. E é lamentável isso, que a morte esteja esperando a pessoa rebelde, a pessoa que não se arrepende. Livro de Provérbios, ainda no capítulo 15, no versículo 10, nós lemos: correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Veja que aqui Deus está falando com o desviado. Correção molesta há para o que deixa a vereda, a pessoa que sai do caminho. Deus vai corrigir molestando a pessoa, porque Deus ama, Deus quer trazer a pessoa de volta. Mas a pessoa que não recebe a repreensão e não se arrepende, está escrito, morrerá. Não tem como a pessoa escapar disso. Mas é lamentável que hoje, igreja, e no futuro também, pela leitura de Apocalipse 9, versículo 20, a gente veja a resistência do ser humano que não quer se arrepender. E estas coisas vão levar a pessoa à morte com certeza. Vamos retornar para Apocalipse capítulo 9, versículo 20, que nós iniciamos a leitura. Olha só. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos,
que Deus está querendo? Que o ser humano se arrependa. O versículo continua dizendo: para não adorarem os demônios. Você acredita que as pessoas aí fora estão adorando os demônios? E que Deus tem uma concepção de demônios muito mais profunda do que eu e você e as pessoas do mundo têm. Porque a grande maioria aí fora, se você inquirir, se você perguntar se elas adoram os demônios, elas vão dizer cruz credo, nem fala esse nome. Mas as pessoas estão adorando os demônios pela própria leitura aqui do versículo 20, para não adorarem os demônios e os ídolos. Olha a associação que Apocalipse está fazendo entre os demônios e os ídolos, as imagens, seja de ouro, de prata, de bronze, de pedra ou de madeira, diz aqui Apocalipse, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então a pessoa está pedindo um favor para uma imagem, para um ídolo, seja de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de mármore, de pedra, seja do que for. A pessoa está pedindo favor para aquela imagem, para aquele ídolo. Pensa ela que está adorando a Deus? Pensa ela que está sendo religiosa? Pensa ela que está demonstrando para Deus a sua fé, a sua boa intenção? Mas a pessoa está adorando os demônios. E é lógico que, sendo Satanás astuto, ele não vai dar uma imagem com um chifre e rabo em seta e pé de bode e casco para a pessoa fazer uma prece, uma oração, uma reza, porque a pessoa iria rejeitar. Então o diabo assume um disfarce, geralmente um disfarce bem meigo, um disfarce bem comovente, e a pessoa na frente daquela imagem, daquele ídolo, ela pensa que está adorando a Deus, e na verdade ela está adorando o demônio. E a pessoa não se arrepende e continua falando com essa imagem, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. A Bíblia diz que os ídolos são nada, não tem poder nenhum. O problema de se adorar uma imagem, se adorar um ídolo, não é porque aquela imagem ou aquele ídolo terá qualquer poder sobrenatural para atender a pessoa, mas porque o demônio se esconde atrás da imagem, ou incorpora até no próprio ídolo, e a pessoa está ali adorando a imagem, uma imagem vã, mas que tem um espírito maligno escondido ali. O ídolo em si nada é. Vamos ver isso. Salmo de número 115, no versículo 4. O ídolo em si nem é sagrado, nem é nada. É abominável porque o demônio se esconde atrás. Mas o ídolo nada mais é do que pau, pedra, uma imagem esculpida sem qualquer poder. Salmo 115, verso 4 diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Apocalipse falou o quê? Os homens não se arrependeram das obras das suas mãos. Salmo 115, verso 4 está dizendo: os ídolos são obra das mãos dos homens. Então está claro que Apocalipse 9:20 está falando de idolatria, que as pessoas não se arrependem. Voltando para o Salmo 115, verso 5: tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam.
Então os ídolos nada são, em si mesmo não tem qualquer poder, mas uma entidade, um demônio, um espírito, fica naquele ídolo esperando para ser servido, seja com vela, por isso que as pessoas acendem vela, porque são espíritos das trevas que estão ali, esperando às vezes comida, esperando dinheiro, oferendas, charutos e várias obrigações. Os demônios se escondem nos ídolos e Deus considera que uma pessoa que adora qualquer tipo de imagem ou reverencia qualquer imagem, ela precisa de arrependimento. E a pessoa não quer se arrepender e no futuro também não se arrependerá. Mas é necessário que a pessoa, se não for despertada pela consciência, seja despertada então por ouvir uma repreensão, ou então pela ação do Espírito Santo, ou mesmo ouvindo a palavra de Deus, para ver se a pessoa cai em si, para ver se a pessoa compreende que aquilo é errado e ela precisa se arrepender dessa idolatria. E o que realmente a gente vê aqui é que não se arrepender disso é continuar servindo os demônios, e a pessoa nem imagina que está servindo os demônios, e caminhar para a morte, caminhar para a destruição. Vamos ver uma coisa aqui, igreja, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você que está ouvindo essa mensagem também em casa, pela rádio, se tiver uma Bíblia católica, acompanhe isso. Qualquer pessoa, acompanhe. O objetivo da palavra é provocar repreensão, arrependimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Olha o que está escrito: portanto, meus amados, fugi da idolatria. A pessoa tem que fugir disso, e não seguir em procissão, e não buscar aquela imagem. Você vê que a Nossa Senhora da Janela, que até o Gugu foi lá e ficou chorando, ai que emocionante. E um padre do Rio de Janeiro disse: a santa está falando que ela quer a paz no mundo. A santa... E o Gugu: você está ouvindo isso? E o padre: a santa está falando isso. Agora foi provado cientificamente que aquilo é só uma reação química de um vidro, coisa normal. E a divulgação de que aquilo é uma fraude, você não vê escandalosamente, e nem ao vivo em programa de auditório, e nem em horário nobre, o desmentido. Por quê? Porque o ser humano não quer se arrepender do erro. Olha só. Então, amado, amada, fugir da idolatria. Tem que fugir de todo tipo de idolatria. Versículo 19, estou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? A gente já não viu que o ídolo não é nada? Paulo está dizendo, mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Lógico que não. Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Versículo 20, atenção. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não dá, amado. Se você está adorando um ídolo ou tem uma imagem na tua casa, e você pede para um padroeiro, para uma padroeira, e ainda invoca o nome de Deus e de Jesus, não dá para ser participante das coisas de Deus e das coisas do diabo. E a Bíblia inteira está falando que isso é do diabo. É lamentável, mas é a pura verdade. As pessoas estão no erro e elas não se arrependem disso, e através dos ídolos continuam adorando os demônios. Por isso que Paulo escreveu: fugir da idolatria, porque estão servindo os demônios. Ninguém pode servir a Deus e aos demônios ao mesmo tempo, e não há arrependimento disso. Por isso que nós temos que ficar falando, mostrando, repreendendo pela palavra, exortando, para ver se cai a ficha para a pessoa,
para ver se ela acredita. E você, veja que coisa realmente espantosa, o que é a teimosia humana. Já tem 3.450 anos que Deus falou o seguinte, e está escrito em tudo quanto é Bíblia, na minha, na sua, na católica, em tudo quanto é Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Veja lá, acompanhe. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus se identifica: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam a minha palavra. Então, olha, igreja, Deus não quer que a pessoa adore qualquer tipo de imagem, seja a representação do céu ou da terra. Por quê? Porque os demônios se escondem ali. Vamos ver Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 16. Está escrito assim: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Como é que pode um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus se esquecer de Deus, desobedecer Deus, se prostrar diante de uma imagem e não se arrepender disso, mesmo tendo o conhecimento agora de que está adorando os demônios? É porque é bíblico, é profético. A outra parte não se arrependeu. Os que não morreram com a festa e não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem aos demônios, aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não ouvem, não falam, nem andam. A pessoa não quer se arrepender disso. Se a pessoa não quer se arrepender, e se a grande maioria não quer largar o seu santinho, a sua santinha, o seu padroeiro, a sua padroeira, o seu Buda, o seu elefante, se a pessoa não quer largar aquela imagem, por que Deus não toma uma providência então? Por que já não antecipa o juízo? Porque há pessoas que estão nesse tipo de erro, mas que, se ouvirem a palavra, poderão ser transformadas. Olha só, no ano de 1986, uma mulher chamada Maria Cristina resolveu vender a alma para o diabo. Foi num terreiro e fez um trabalho da pesada, um trabalho muito forte. Ela degolou 6 animais, derramou sangue numa vasilha e depois fez um corte na própria mão esquerda e misturou o sangue dela com o sangue que estava sendo oferecido, sacrificado às entidades, aos demônios. E ela estava rodeada de imagens quando fez isso, rodeada de ídolos. E você pode ter certeza, tinha imagem representando Jesus Cristo, tinha imagem representando a Aparecida, tinha imagem representando Cosme e Damião, tinha imagem representando Iemanjá, tinha todo tipo de imagem ali. E ela fez isso para vender a alma para o diabo. E essa mulher, ela abriu um terreiro em Arapiraca, Alagoas, fica a 136 quilômetros de Maceió. E um dia ela, que se transformou na mãe Cecília, estava jogando búzios e apareceu uma mulher muito fina. E ela jogou búzios para aquela mulher, que se chamava Rosane. E começou uma amizade, e aquela mulher chamada Rosane trouxe o marido dela
para também fazer uma consulta ali, e começaram uma amizade muito forte com aquela mãe de santo chamada Mãe Cecília. E aquele político de Alagoas, ele começou a sonhar em ser governador do estado. E essa mãe de santo foi ajudando com trabalhos de oferendas e obrigações, e eles compareciam em tudo, sustentavam o terreiro, e ele se tornou governador de Alagoas. Aí ele sonhou em ser presidente da República, e essa mãe de santo começou a trabalhar para ele. E como ela frequentava muito o Palácio dos Martírios, que é a sede do governo de Alagoas, ela ficou conhecida pela elite e começou a fazer feitiços e trabalhos e atender muitos políticos e muitos empresários e a alta sociedade de Alagoas, de Maceió principalmente. E ela ganhou muito dinheiro, ficou muito rica. Agora eu vou ler para você esse caso aqui na revista Época, a número 225, que depois você pode consultar melhor, eu vou ler só algumas coisas. Aqui diz assim, entre outros fatos: Cecília virou amiga do casal Collor. Diz que por várias vezes foi acordada de madrugada por Rosane, que aos prantos pedia que intercedesse pelo marido. Mãe Cecília tinha acesso livre ao Palácio dos Martírios e frequentava as festas da elite. O sucesso do apadrinhado atraiu outros políticos. Dava 30 consultas por dia. Ganhou muito dinheiro, comprou uma chácara e uma casa de praia. Está ganhando dinheiro, está atendendo milionários, está atendendo políticos, elite. Quando o governador decidiu tentar a presidência, Mãe Cecília passou a trabalhar para ele em tempo integral. Ela e seu grupo entravam nos cemitérios de Alagoas e abriam catacumbas para colocar amuletos na boca dos mortos e recolher ossos humanos para feitiços. A revista Época está mostrando aqui a foto do presidente Collor eleito, subindo a rampa do Planalto, vestido de branco. E essa mãe de santo diz assim, aliás a matéria está dizendo assim, depois de entrevistar essa mãe de santo: na primeira subida de Collor na rampa do Planalto, a mãe de santo estava lá. Olha ela aqui, ó, ao lado do Collor. Isso mostra que esse presidente que utilizou feitiçaria para chegar à presidência fez questão de subir a rampa acompanhado da mãe de santo. Em outras palavras, o diabo estava assumindo o poder. O diabo estava subindo a rampa. Deixa eu ler aqui para você a época. Na primeira subida de Collor na rampa do Planalto, a mãe de santo estava lá à direita do presidente. Ela diz, ele foi de branco em homenagem ao Xóssi, conta ela. Como o presidente não tinha mais tempo de ir a Arapiraca, a mãe Cecília passou a ir até Brasília. O Collor mandava um jatinho buscá-la, conta Haroldo Marques, colunista social de Arapiraca. A mãe de santo diz, estou lendo aqui a revista Época, que um terreiro foi preparado no porão da casa da Dinda e as sessões eram realizadas ali mesmo. Não estou lendo tudo, estou pulando vários parágrafos, depois você vê a revista Época para ler a matéria toda. Vou ler outro parágrafo. A mãe de santo conta que, alguns meses depois da chegada ao poder, o presidente passou a desprezá-la. Não atendia mais as ligações, pedia que subordinados a dispensassem, não cumpria mais com as obrigações financeiras e espirituais com o terreiro. Os espíritos, diz ela, se revoltaram, passaram a fazer contra ele tudo o que tinha feito a seus adversários. Às vésperas do impeachment, Rosane ligou para a mãe Cecília, desesperada, pedindo que ela ajudasse. A Ialorixá cedeu, mas já não tinha a mesma força, diz ela. Logo depois decidiu abandonar a magia negra. Olha o que diz aqui a matéria, atenção, o que aconteceu com a mãe de santo. Sem o dinheiro dos trabalhos de macumba, empobreceu e chegou a trabalhar como cozinheira. Você vê que o diabo não dá nada para ninguém? Analise só. PC Farias, braço direito do Collor. Li uma entrevista dele onde ele dizia: minha mulher incorpora uma entidade que me acorda de madrugada e me diz tudo o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Por isso que tudo que eu faço dá certo.
Aí a mulher dele morreu de infarte. Aí ele morreu assassinado, cercado de seguranças. Aí o Collor perde a presidência. Aí a mãe de santo, que tinha casa na praia e que tinha ganhado muito dinheiro, que atendia os ricos e dava 30 consultas por dia, que tinha inclusive uma chácara, ficou pobre e foi trabalhar de cozinheira. Amados, o diabo não dá nada para ninguém. E se o diabo pudesse dar, seria uma afronta ao nosso Deus. Por isso, não pense que, indo para a esquerda, você vai conseguir sucesso na vida, que as entidades vão te ajudar, ou que elas vão fechar o teu corpo. PC Farias pensava que tinha o corpo fechado, a mulher dele também. Não pense que você vai ter proteção, porque o diabo ele não consegue e nem pode proteger ninguém, nem dar nada para ninguém. E tudo que a pessoa pensa que conseguiu com as entidades, com os ídolos, com as imagens, tudo que a pessoa pensa que conseguiu é ilusão e vai vir em seguida uma desilusão. A pessoa vai perder tudo. E é necessário que ela perca e que isso aconteça, porque é Deus agindo ali para ver se a pessoa desperta a consciência. Você mesmo que está ouvindo esta mensagem, ou qualquer pessoa que esteja ouvindo agora pela rádio em todo o Brasil, a situação que você se encontra, a miséria em que você está, é um alerta de Deus para a tua vida. E longe, longe, longe de ser uma desgraça, está sendo uma bênção. Porque Deus não está deixando você nas mãos de Satanás. Deus não está deixando você na mão do diabo. Deus não está deixando você continuar enganado, enganada pelos demônios. Deus está falando com você agora através de uma repreensão, de um chamado de consciência, através da palavra, e enquanto eu falo, o Espírito Santo está agindo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e dizer que você só vai ter algo definitivo se for com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Você nunca poderá ter nada através das entidades, dos ídolos ou dos demônios. Essa mãe de santo aqui perdeu tudo, coitada. Agora ela deu entrevista, olha aqui na página seguinte: vendia a alma ao demônio. Maria Cecília conta como agiu em favor de Collor durante a campanha presidencial e no impeachment. Deixa eu ler isso rapidinho para você. Revista Época pergunta para ela: Fernando Collor falava com as entidades? Maria Cecília responde: na casa dele em Alagoas, na casa da Dinda ou no próprio Palácio do Planalto. Se você soubesse que aquele presidente fazia isso, você teria votado nele? Não é? Viu como é perigoso você não votar em irmão? Ah, aquele lá é simpático, aquele lá é legal. Legal é a pessoa que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Nessa pessoa você pode acreditar. A gente não pode votar em estranho não, igreja. Precisa tomar cuidado. Às vezes você vota na pessoa e ela tem um pacto com o diabo. Agora, olha a entrevista da mãe Cecília aqui, preste atenção. O Collor falava com as entidades, com os demônios direto, até no Palácio do Planalto. O Collor fumava charuto cubano e bebia uísque importado com as entidades. Como ele tinha condições, habituou as entidades de forma diferente. Elas estavam acostumadas com cachaça e cigarro, passaram a ganhar produtos finos e importados. A entidade cigana, por exemplo, só queria do champanhe mais caro. No centro que improvisei no porão da casa da Dinda, só usei louças de porcelana. Revista Época pergunta: Collor e Rosane iam juntos ao terreiro? Maria Cecília responde: era parte das obrigações. Chegavam com os alguidares prontos. As criações, animais oferecidos em sacrifício, só podiam ser mortas na presença deles, do Collor e da Rosane. Eles acompanhavam o cerimonial, a colocação do sangue e das cabeças nas tigelas. Cortavam as cabeças dos animais e colocavam nas tigelas na frente do Collor e da Rosane. E antes de sair, recebiam um banho de sangue nas mãos. É a mãe de santo que está falando. Revista Época pergunta para ela: a senhora intercedeu de maneira diferente em algum caso em especial? Maria Cecília: durante a campanha para a presidência, vi que Silvio Santos seria uma grande ameaça. Collor disse que eu fizesse o que fosse preciso.
Fiz um trabalho grande que incluía pôr um azougue, espécie de amuleto, na boca de 7 pessoas mortas, recém-enterradas no cemitério. Tinha que ser defunto fresquinho. 7 mortos, colocando um amuleto na boca de cada defunto. Defunto fresquinho. Revista Época pergunta: Collor poderia ter evitado o impeachment? Maria Cecília: se tivesse se mantido fiel aos orixás, tenho certeza que sim. As entidades contribuíram para a derrota porque ele não colaborava mais com elas. Me tratava com indiferença, não dava mais dinheiro para os trabalhos. A senhora tentou ajudá-lo? Fiz a pedido de Rosane. As entidades tinham um apego especial a ela e por várias vezes não fizeram nada pior a Collor por causa disso. Na votação do impeachment tentei restabelecer a relação, só que no fundo eu ainda estava revoltado e a legião que o atendia passou a não mais se envolver, não tinha mais volta. Revista Época: alguma vez a senhora atendeu algum pedido pessoal do casal? Maria Cecília: muitas vezes. Rosane me ligava chorando. E ela diz aqui que fez trabalhos para que ele também amaciasse com ela, etc e tal. Agora, estão perguntando sobre esta mulher. O que aconteceu com esta mãe de santo? Por que ela está abrindo a boca? Por que a Maria Cecília, esta mãe de santo, está pesada? Por que ela está contando tudo isso? Por quê? Porque depois que ela ficou pobre, depois que ela perdeu tudo, ela começou a procurar ajuda e ninguém ajudava. Ela ficou desesperada. Até que um dia ela passou em frente a uma igrejinha. Oh, glória! Oh, glória! E ela passou em frente a uma igrejinha. E ela entrou e não tinha um ídolo lá dentro. Não tinha uma imagem lá dentro. Não tinha nada, nenhum animal sendo sacrificado. E ela ouviu a mensagem. E a palavra que ela ouviu despertou a sua consciência. E o Espírito Santo a convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E quando ela ouviu o convite, ela não teve dúvida. Recebeu Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Glória a Deus! Quer dizer que mesmo uma pessoa assim pode ser salva, amém? Por isso que Deus não acaba com tudo. Ainda bem que Deus tem paciência. Quem diria que essa macumbeira da pesada iria se transformar agora na irmã Maria Cecília? Ela que foi naquele pacto lá, sacrificou 6 animais, cortou a mão dela, misturou o sangue na vasilha de barro com sangue de bode e de cabrito, que vendeu a alma para o demônio. Um pacto que parecia irreversível. Como é que pode isso? Como é que pode acontecer essa mudança? Porque ela ouviu, se arrependeu e descobriu um sangue mais poderoso do que o sangue de bode, que sangue de porco, do que o sangue de galinha preta. Ela descobriu o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer pessoa pode ser salva então. Agora vê se a Maria Cecília quer oferecer alguma oferenda para qualquer imagem, ídolo, entidade. Vê se ela tem algum ídolo em casa ou no pescoço. Nada. Por quê? Porque ela se arrependeu. Essa é a razão pela qual você está ouvindo essa palavra. Deus quer que você se arrependa, amado. Porque um dia Deus vai aniquilar com toda a idolatria. E quem for idólatra vai ser aniquilado também. Vamos ver o profeta Miqueias. O profeta Miqueias é logo depois do livro de Jonas. Veja comigo, por favor. Profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 10. Deus diz na sua palavra, Ele mesmo falando. Eu quero que você ache profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 10. E sucederá naquele dia, tem um dia preparado. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, é Ele falando, que eu
exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. A pessoa que incorpora entidades no terreiro é chamada do quê? Cavalo. Eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. E destruirei as cidades da tua terra e derribarei todas as tuas fortalezas e tirarei as feitiçarias da tua mão e não terás agoureiros. E arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas. E tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, aquelas oferendas na mata. E arrancarei os teus bosques do meio de ti e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Aquela parte que não quer ouvir nem se arrepender. Veja comigo em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, para não ficar só no Antigo Testamento, que Deus realmente tem um dia preparado para aniquilar, para exterminar pessoalmente com tudo isso. Apocalipse 21, 8 diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora, Deus quer lançar os idólatras no fogo? Claro que não. Deus quer salvar pessoas como a Maria Cecília. Deus não quer lançar ninguém no lago de fogo, não. Por isso que você tem que ouvir a palavra. E para a gente terminar, para você ver que Deus está falando com amor com você, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 24, preste atenção. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Deus está falando com muito amor, que Ele quer desatar os nós, os laços, as amarrações, os pactos que foram feitos, a prisão que você tem com Satanás. Agora preste atenção, são poucas as pessoas que fazem como a Maria Cecília, que vão lá degolar animais, oferecer o sangue para o diabo e vender a alma para o capeta. Mas qualquer pessoa que estiver adorando uma imagem, ou tem um ídolo em casa, está no mesmo pecado da Maria Cecília quando era mãe de santo. Está compreendendo? A pessoa está adorando aos demônios e tem que haver arrependimento se a pessoa quer ser salva. E Deus está falando com toda a mansidão para que você rejeite a idolatria, para que você tire isso da sua vida, porque se você não tirar, o próprio Deus vai tirar. Se você não tirar, Deus vai tirar um dia e você vai ser tirado junto. Você que carrega um ídolo no teu pescoço, quando Deus pegar os ídolos para lançar no fogo, você vai junto, porque Ele vai arrancar o que está no teu pescoço e você vai preso com ela e vai para o lago de fogo. E Deus não quer fazer isso. Deus quer acabar só com a idolatria. Deus espera que um dia a pessoa ouça e se arrependa. O arrependimento, quando a pessoa descobre que está fazendo uma coisa errada, ou é despertada por alguém, ela se arrepende. O arrependimento produz vida. Mas o arrependimento só pode produzir vida se a pessoa vier para a vida, que é Jesus. Você vê que Judas, depois que vendeu Jesus e viu que ele foi condenado, Judas diz aqui o Evangelho que ele arrependido foi. E olha só, Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 3. Judas, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Olha só, ele percebeu o pecado, ele teve arrependimento, foi lá devolver o dinheiro, ele quis desfazer aquele erro, mas os religiosos
que negociaram a alma de Jesus, a vida de Jesus, disseram para Judas: que nos importa, isso é contigo. E Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Se a pessoa se arrepende, mas não vem para Jesus, o arrependimento não produz vida. A palavra despertou você. Você que tem um ídolo, uma imagem, um padroeiro, uma padroeira, uma entidade. Você que divide a tua adoração, pensa que é religioso, religiosa, tem um padroeiro, uma padroeira. Hoje você está vendo que não, que isso não é de Deus. Aí você se arrepende, mas não adianta nada você se arrepender e não entregar tua vida para Jesus. Porque Ele tem que arrancar a idolatria do teu coração. Às vezes a pessoa tira a imagem do pescoço, tira a imagem da parede, mas não tirou o ídolo do coração. Se ela passar na frente de um ídolo, ela faz o sinal da cruz. Se ela passar na frente de uma imagem, ela reverencia. Por quê? Porque a idolatria ainda está no coração dela. Por isso que a pessoa tem que entregar o coração para Jesus, porque aí Ele arranca a idolatria do teu coração. Ele limpa o teu coração. Teu coração fica limpo de vez. Arrependimento para a vida é quando você se arrepende porque foi despertado, despertada, e entrega a tua vida para Jesus. Por isso eu pergunto, olhem todos para mim aqui. Quantas pessoas ouvindo esta palavra, que de maneira nenhuma nós queremos agredir, de maneira nenhuma queremos ofender, estamos realmente te repreendendo, te exortando com mansidão, com amor, não para a tua vergonha, mas para a tua vida, para que você desperte. Quantas pessoas que, ouvindo esta palavra, já foram convencidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aí no teu coração já te convenceu mesmo que você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Já te convenceu que só Jesus salva e que só a Ele você deve servir. Se isso já aconteceu com você, você precisa falar: eu quero agora receber Jesus Cristo com arrependimento. Com arrependimento eu quero receber Jesus Cristo como meu único Salvador, como meu suficiente Salvador. Olhem bem para mim lá no fundo. Tem muita gente aqui hoje, mas olhem para mim, porque nenhuma alma pode se perder. Ninguém pode se perder. Deus não quer que você se perca. Quantas pessoas aqui, ouvindo esta palavra, foram despertadas e querem receber agora Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quantos querem? Levantem as mãos assim para o alto. Quem quer? Levante a mão bem alto. Oh, glória! Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo, por favor. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham para cá. Olha a multidão, igreja. Olha o arrastão. Olha o arrastão do Espírito Santo. Olha o arrastão da palavra. Olha quanta gente sendo libertada das garras do diabo. Oh, glória, isso, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Oh, glória. Aleluia. Você que está aqui hoje, ainda tem um ídolo no teu coração. Você já crê em Deus, já crê em Jesus mais do que nunca, mas ainda tem o ídolo no teu coração, ainda reverencia, ou sente temor, ou acha que é sagrado, um ídolo, uma imagem, ainda acha que aquele ídolo, aquela imagem tem algum poder. Você precisa se arrepender, tirar esse ídolo do teu coração. Como você não consegue tirar, você tem que mandar Jesus tirar. Por isso não fique no teu lugar, porque Deus disse: e aqueles que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram. Então não fique no teu lugar. Não fique no teu lugar. Se ainda tem um ídolo no teu coração, se você ainda sente que alguma daquelas coisas é sagrada, não fique no teu lugar. Vem aqui para frente agora, em nome de Jesus. E o Espírito Santo está dizendo que tem pessoas aqui que precisam vir para frente. Por isso não fique no teu lugar, não. Não tenha vergonha. Saia daí agora. Venha para cá.
Nunca mais você vai achar que aquele ídolo, aquela imagem tem qualquer poder, ou é sagrada ou é santa. Nunca mais. Tem mais gente, vem para cá. Vem para cá, sai do teu lugar, tem mais gente. O Espírito Santo está dizendo que você tem que ser purificado, purificada. Vem para cá, em nome de Jesus. Vem para frente. Você que está afastado, afastada, você que está desviado, desviada, você viu que Deus, por te amar, te repreendeu? Deus disse: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele te ama, e Ele está dizendo: vem para cá, filho pródigo, vem para cá, filha pródiga, vem para cá porque eu te amo, vem para cá, vem para cá, vem filho pródigo, vem filha pródiga, vem para cá. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, vem para cá, Deus está te chamando. Vem filho pródigo, vem filha pródiga. Oh glória, isso, venha, venha. Por isso que nada deu certo na tua vida, entendeu, irmã? Mas agora vai melhorar. Agora vai melhorar. Você que está aqui hoje, preste atenção. Pastor João Ribe, está sendo muito difícil caminhar com Jesus. Tenho errado muito, mas eu estou aqui hoje com arrependimento para pedir perdão a Deus. Você que está sentindo essa cobrança da consciência, a cobrança do próprio Espírito Santo, está dizendo para você: não faça mais assim. E você está sentindo arrependimento, não guarde esse arrependimento aí. Vem para frente em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá. Deus está me usando para te despertar, para te chamar. Isso, vem para cá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus te ama muito. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Vem para cá. Oh glória. Você que está ouvindo em casa, pela rádio, precisa se livrar dessas imagens, desses ídolos que você tem dentro de casa, no teu corpo, no teu pescoço, no teu pulso. Se desfaça de tudo isso, mas agora, você que está em casa, ou em qualquer outro lugar, pode ser que alguém esteja me ouvindo num terreiro agora. Deus te ama. Há esperança para você. Você pode ter vendido a alma para o diabo, mas Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder. Se você entregar tua vida para Jesus, Ele vai apagar todas as tuas iniquidades. E Jesus é mais forte, é mais valente. Ele vai salvar a tua alma. Por isso, quem está ouvindo em casa pela rádio, ou no terreiro, ou no centro, ou no trabalho, ou em casa mesmo, ou na prisão, em qualquer lugar, você quer receber Jesus agora com arrependimento? Então chega perto do rádio. Chega perto do rádio. Onde quer que você esteja ouvindo pela rádio, chegou ao conhecimento da verdade, quer receber Jesus como Salvador, ou você que está desviado, desviada, quer voltar, então chega perto do rádio. Chega perto do rádio. Todos nós agora, uma grande colheita está sendo feita em todo o Brasil nesse momento. Quando o número de mansões celestiais se completar, Jesus Cristo vai mandar tocar a trombeta. E vai começar o arrebatamento dos salvos, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Esse número está próximo de se completar.
Por isso, todos nós, aqui na igreja e também os que estão ouvindo pela rádio, vamos nos ajoelhar agora. Se ajoelhe. Você que está dirigindo, não tem como parar o veículo, coloque a mão direita sobre o coração, se você quer entregar a vida para Jesus. Assim como nós aqui também estamos colocando a mão direita sobre o coração. Cada pessoa que está se rendendo ao único Senhor, ao único Salvador, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e ela foi inspirada para me repreender e me mostrar a verdade. A minha consciência foi despertada e com arrependimento, agora, prostrado diante de ti, eu te peço perdão dos meus pecados. Pai bendito, obrigado pelo teu Espírito Santo que me convenceu do meu erro e me fez agora me render ao Senhor pelo sangue de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, escreve o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida, me purifique agora com o sangue de Jesus, limpa a minha consciência das obras mortas, limpe o meu coração, a minha alma, o meu espírito, pelo sangue de Jesus, me purifique agora, pelo sangue do Cordeiro, e me dê, Pai, neste momento, a alegria da minha salvação. Pai querido, obrigado pela exortação da tua palavra, e obrigado por me amar tanto e me oferecer gratuitamente tão grande salvação. Pai bendito, vem agora com teu Espírito, vem fazer morada dentro de mim, como o Senhor prometeu, e abre agora o meu entendimento para a tua palavra, me dá sabedoria, me ensina os teus mistérios e me dá vida, vida em abundância. Pai querido, obrigado por tudo, em nome de Jesus, o meu único Salvador, para sempre. Amém. Você deu o primeiro passo para transformar sua vida através do entendimento de Apocalipse 9:20. Mas a jornada está apenas começando. Inscreva-se agora para continuar crescendo espiritualmente. Compartilhe este vídeo e ajude outros a experimentarem essa transformação poderosa.